Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes e dando continuidade ao nosso estudo sobre farmacologia aplicada, vamos falar neste vídeo sobre fármacos antiarrítmicos. É importante nós conhecermos a utilização clínica dos antiarrítmicos e, antes de mais nada, precisamos entender como funciona o nosso coração. O coração, anatomicamente, é dividido entre 4 cavidades, os átrios e os ventrículos. Os átrios na parte superior e os ventrículos na parte inferior. Pois bem, a condução do impulso se dá através do nódo sinoatrial. Antes de mais nada, é preciso entender que o coração ele precisa agir como uma bomba. E para que ele possa agir como uma bomba, ele precisa receber o sangue e precisa retornar o sangue para os outros órgãos. De tal forma, ele precisa bater em tempos diferentes. Ele não pode contrair e relaxar no mesmo tempo. Por isso que átrios e ventrículos funcionam de forma sincronizada, mas em tempos diferentes. A condução do nódo sinoatrial, a geração do potencial de ação, se dá através do nódo sinoatrial, que gera em torno de 60 a 100 disparos por minuto. Essa propagação se dá através das paredes dos átrios e chega até o nódo atrioventricular. Esse nódo atrioventricular gera de 50 a 60 disparos por minuto. Nós temos aqui uma diferença de número de potenciais gerados, justamente para que haja essa diferenciação entre a contração atrial e a contração ventricular. Após a reverberação do nódo atrioventricular, a condução através dos feixes de His e as fibras de Purkinje que inervarão o ventrículo, fazendo com que o coração possa bater, possa se contrair. Bom, se dá dessa maneira, nós temos aqui a representação esquemática dos tempos onde há essa contração e nós clinicamente visualizamos através do eletrocardiograma, onde vamos ter 5 pontos de interesse, os pontos P, Q, R, S e T, que representarão a contração em cada uma dessas etapas do processo de contração cardíaca. Bom, a nível celular, vamos entender como funciona a contração do músculo cardíaco. A musculatura cardíaca, nós temos aqui o primeiro período, o período de repouso, um período refratário de restauração do potencial de membrana. Após o impulso ser deflagrado, ser gerado, nós temos como forma de despolarizar a célula um alto influxo de sódio, que vai fazer com que haja uma diferenciação do potencial. Então, eu tenho uma alta entrada de sódio na minha célula. Se há uma entrada de sódio excessiva, por consequência, vai haver um efluxo de potássio como forma do organismo manter a homeostase. Diferente da célula nervosa, que tem a condução baseada em diferenciação entre sódio e potássio, nós vamos ter o alto influxo de cálcio na musculatura lisa cardíaca, fazendo com que haja um platô, e esse cálcio aqui vai manter estável a propagação do impulso nervoso, fazendo com que na terceira etapa haja um aumento do efluxo de potássio, fazendo com que a célula se estabilize e normalize. Então, essa é a condição fisiológica da contração do músculo cardíaco. Então, a alta despolarização pela entrada de sódio, uma tentativa de efluxo na segunda etapa de potássio, mas pequena, um rápido efluxo, uma manutenção, uma estabilização através de um platô promovido pela entrada de cálcio e o efluxo de potássio para que possa haver a normalização da célula, que é a etapa seguinte, que vai aguardar um novo potencial de ação. Então, a célula cardíaca ela não tem vários potenciais de ação em sequência, ela tem, em média, 250 milissegundos entre um potencial de ação e outro. E as arritmias, arritmias são consideradas ritmos diferentes dentro do coração, por fatores diversos. Então, elas podem ser consideradas supraventriculares ou ventriculares, acima dos ventrículos, no caso nos átrios, ou nos ventrículos. Pois bem, se eu tenho um defeito na formação do impulso através do nódo sinoatrial, eu posso ter a minha automaticidade alterada ou a minha atividade deflagrada de forma constante. Se eu tenho um defeito na condução do impulso, eu posso ter reentradas, bloqueios na condução e
a formação de vias acessórias. Isso pode me levar a uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia. TAC, ou seja, eu aumento a contração cardíaca, enquanto bradi, eu diminuo a minha contração cardíaca. Como os fármacos vão agir nessas situações clínicas? Primeiro, é importante identificar qual a situação clínica. Para isso, o médico vai diagnosticar a partir da leitura do exame do eletrocardiograma, fazendo com que haja a identificação dos intervalos, como eles se alteram. Pois bem, para isso os fármacos antiarrítmicos são classificados em 4 classes, de acordo com a classificação de Vaughan Williams, que foi dada em 1970. Temos a classe 1, que é subdividida em 3 classes que estão diretamente ligadas à abertura dos canais de sódio. Nós temos a classe 2, que são os beta-bloqueadores, que nós vimos em vídeos anteriores, quando falamos sobre antiadrenérgicos. Os bloqueadores dos canais de potássio, da classe 3, e os bloqueadores do canal de cálcio, que nós vimos na aula de vasodilatadores diretos, fármacos vasoativos. Pois bem, os medicamentos da classe 1A, eles bloqueiam de forma moderada os canais de sódio. Isso se dá de que maneira? O bloqueio moderado dos canais de sódio vai fazer com que a propagação do impulso nervoso, da contração cardíaca, tenha uma alteração de forma a prolongar o potencial de ação. Então, isso não gera uma sobrecarga no coração. Nós temos como principal medicamento representando essa classe a disopiramida, mas temos também a procainamida e a quinidina. São representantes da classe 1A. Essa classe 1A vai aumentar, sobretudo, o intervalo QRS. Aqui nós temos o intervalo QRS. Vai aumentar esse intervalo, fazer com que esse intervalo tenha uma maior amplitude. Isso faz principalmente no paciente que tem uma sobrecarga, uma taquiarritmia. Isso faz com que ele espace a condução do impulso nervoso. Ele também promove o aumento do intervalo QT, por consequência. Bom, a classe 1B são bloqueadores leves do canal de sódio. Como esses fármacos vão agir? Esses bloqueadores leves vão impedir que haja o efluxo total dos canais de sódio, mas se mantém o tempo de propagação. Isso faz com que diminua o intervalo QT. Se eu tenho, principalmente em pacientes com taquiarritmia, se eu tenho um paciente que tem baixa contratilidade, ou seja, um alto espaçamento entre os intervalos Q e T, eu tenho que diminuir. Isso faz com que o paciente que tenha taquiarritmia, por exemplo, se beneficie do uso da lidocaína e do mexiletil. Nós temos a terceira classe, da classe 1C, que são os bloqueadores fortes dos canais de sódio. A propafenona e a flecainamida, por exemplo, agem a bloquear fortemente o intervalo a partir de um bloqueio dos canais de sódio e um aumento da propagação do potencial de ação. Então, ela aumenta fortemente o espaçamento QRS, principalmente em pacientes com arritmia, taquiarritmia. Bom, os fármacos da classe 2, os beta-bloqueadores, nós já vimos antes, os seletivos e não seletivos são aqueles terminados com LOL, metoprolol, atenolol, propranolol, que é só dar uma revisada no vídeo anterior. Vocês vão encontrar que eles agem principalmente diminuindo o cronotropismo, diminuindo o inotropismo e diminuindo o dromotropismo. De que maneira no gráfico eles vão agir? Eles vão retardar o potencial de ação. Eles vão apenas aumentar o potencial de repouso, aumentar o tempo de repouso, fazendo com que o coração não tenha a sobrecarga. Então, os beta-bloqueadores diminuem a sobrecarga por aumentar o período refratário entre um potencial de ação e outro. Os bloqueadores dos canais de potássio, a amiodarona é o representante dessa classe, eles agem principalmente fazendo com que o gráfico tenha essa posição, aumentando, bloqueando os canais de potássio,
fazendo com que haja uma maior demora para o período refratário. Eles agem clinicamente aumentando o intervalo Q e T. Então, o paciente, principalmente que tem taquiarritmia, se beneficia pelo uso da amiodarona, pelo bloqueio dos canais de potássio, faz com que haja um maior tempo de propagação da contração da musculatura cardíaca. A classe 4 são os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, como agem esses fármacos através? Nós já vimos nos vasodilatadores, os fármacos vasoativos, diltiazem e o verapamil. Eles têm uma importância clínica, pois eles vão bloquear os canais de cálcio, fazendo com que haja um aumento do tempo de propagação do impulso. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio são importantes para aumentar o tempo entre um impulso e outro. Ok, pessoal? Um grande abraço e tudo de bom!